Olá para você que acompanha a Módulo FM, seja bem-vindo. A gente começa mais uma edição do programa Mente Aberta, tradicional às sextas-feiras. E hoje a gente tem o prazer de receber ela que é professora, é jornalista e agora sexóloga, Patrícia Fonseca. Patrícia, um prazer recebê-la. Muito obrigada por ter aceito nosso convite. O prazer é meu, gente. É uma maravilha estar com você. Minha amiga está na Módulo, que é uma casa minha. E tá podendo falar sobre um assunto tão importante, né, Leide? Então, eu fico assim, você tem todo o talento para conduzir essa entrevista, eu vou tentar não atrapalhar, porque vamos falar sobre intimidade, Sim. que é um programa que a gente vai estrear aqui na Módulo FM para justamente discutir, conversar e trazer um pouco de luz sobre o tema intimidade e o sexo, a relação das pessoas. E Patrícia, o que você traz assim em termos de estudos mundiais? Como é que é a classificação da importância da sexualidade para as pessoas? A gente precisa, a primeira coisa, desmistificar a questão da sexualidade e do sexo, né? Quebrando tabus e tirando todas as máscaras que uma sociedade coloca sobre o pecado, sobre o tabu, o que não pode e o que pode. Quando a gente pega a sexualidade, a gente olha a Organização Mundial de Saúde, que estabelece como um dos pilares da qualidade de vida o sexo. Fala, peraí, a gente precisa então falar mais sobre isso. Você concorda comigo? Com certeza. Falamos muito pouco sobre isso. Então, nós temos hoje 4 pilares na Organização Mundial de Saúde que definem um ser humano, um adulto equilibrado emocionalmente. O primeiro deles é família. O segundo é trabalho. O terceiro é lazer. E o quarto é sexualidade. Nossa, super importância. Eu não sabia disso. Muito importante. Então, se nós temos a sexualidade como algo tão importante que define qualidade de vida, por que nós não falamos sobre? Por que dentro das nossas casas nós não falamos sobre isso? Você é mãe de um menino, eu sou mãe de um menino. E aí a gente às vezes se limita a falar mais para os homens têm mais liberdade para falar sobre sexualidade do que as mulheres. As mães de meninas, os pais de meninos ficam de cabelo em pé das meninas, né? Quando fala que tem que falar, que precisa falar sobre sexualidade. Mas nós precisamos. Porque quanto mais nós falarmos, menos tabu nós teremos, menos problemas nós teremos. E o mais importante de tudo isso é que o sexo ou o problema com a nossa sexualidade pode ser a raiz de muitos problemas que nós enfrentamos, inclusive o estresse. Eu pensei assim, eu ia te perguntar quais problemas, por exemplo, assim, você se lembra, você falou do estresse, né? Sim, nós temos os problemas de relacionamento com os nossos pais, problemas de relacionamento e retorno no trabalho. Não, você está falando, Patrícia, que uma pessoa que tem a sexualidade resolvida, ela tem menos problema com convivência? Tem, porque uma pessoa feliz, ela não atrapalha a vida do outro. Isso é fato, você há de concordar comigo. Mas vai muito além disso. Vai, inclusive, através da produção de hormônios que ativam a sensação de bem-estar. E uma pessoa, quando ela está com esse hormônio ativado, ela não quer briga, não quer guerra com ninguém, né? Ela tá bem. Entende? E você mencionou nessa sua fala inicial a questão, é preciso falar sobre a sexualidade. E como falar? Pensando que nesse momento tem pai, tem mãe ouvindo a gente, tem adolescente ouvindo a gente. Como falar? Quando abordar? Como conduzir esse assunto que é um tabu, né, na família? Exato. Quando a gente pega, por exemplo, as crianças, vamos pegar por fases, né? Uma criança, a gente deve respeitar o entendimento de cada criança, mas cada criança tem um tempo que ela desperta curiosidade para isso. Ela quer saber como que se faz neném, como que os filhos vêm ao mundo. E aí, hoje nós temos, com o advento da internet, acesso a algumas palavras que fazem parte do comum, do dia a dia da criança, quando ela começa a escutar sobre sexo. E aí uma criança de 7 anos pode chegar para o pai e perguntar: mãe, pai, o que é sexo? E a gente precisa respeitar a idade dessa criança e falar abertamente, dentro, né, do todo cuidado, que sexo é quando um casal namora, por exemplo. Não entrar no detalhe, não precisa. Mas aí, com a medida do tempo, você vai aprofundando e vai contando, sim,
que é o sexo. Porque se nós não falarmos sobre isso com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, eles vão aprender, sabe onde? Na internet. Como que a internet fala? Pornografia. E aí vem um outro problema gigante, porque pornografia hoje é tido como um vício, principalmente entre os homens, um vício que, para tratar o vício, entra com medicamento mais ou menos igual à dependência química de uma cocaína. É chocante, não é, Leite? É muito sério isso, né? Muito. É uma doença, sério. né? É uma doença. E nós temos aí casamentos, relacionamentos acabando em função da pornografia. Porque o índice, né, de hormônio que é liberado, a sensação de prazer que é liberado daquela pessoa que é viciada em pornografia, ela remete realmente a índice de quando a pessoa usa uma droga. E a sensação é tão grande que ela não consegue, é tão boa e tão grande que ela não consegue pensar que ela vai lidar com relacionamento comum, de conquista, de beijo, de abraço e com todo o trâmite normal, né? Mas quando você fala da questão, voltando a palavra lá, a pergunta, quando é importante falar? Sempre. Sempre. Com os nossos adolescentes, então, muito. E abertamente. E sempre com muito respeito. Com muito respeito e com muita naturalidade. O respeito também pelo entendimento que o outro tem, porque muitas vezes a pessoa quer ser detalhista, minuciosa, e não é o caso, tanto para a criança quanto para o adolescente. Estou falando de um adolescente que tem uma vida saudável, normal, não é aquele adolescente que às vezes está largado na vida e os pais não estão ali olhando, checando o que ele está verificando, né? Uhum. A deformação da concepção do que é sexo começa aí. Começa aí, muito. Justamente porque não pode falar. Porque eu não posso fazer, não posso falar. Pai e mãe tentam... Pensa a figura do pai e da mãe. Um filho, ele não consegue aceitar que o pai e a mãe fazem sexo, mas é importante o casal mostrar para os filhos que antes deles serem pai e mãe, eles são homem e mulher. Então, isso tem que ser algo aberto, mas respeitando. Não precisa ficar contando detalhes. Isso não é intimidade. Não é, isso é falta de respeito. Nós sabemos muito bem como o sexo é feito. Eu preciso ficar contando detalhes? A gente não precisa ficar contando detalhes. Então, a gente precisa falar realmente com a naturalidade que isso acontece. As pessoas têm muito tabu para falar, mas assim, quem não faz sexo é porque não tem oportunidade. Eu vou tentar ser uma criança aqui e te fazer perguntas. Ok, por favor. Pensando nos pais e nas mães e nas Sim. pessoas, aqueles que querem ser pais ou mães, Sim. aqueles que são tios, avós e tal. Sim. E eu vou te fazer perguntas assim. Mãe, digamos que eu tenha 6 anos, 7 anos. Mãe, como é que faz neném? Como que faz neném? Como que as pessoas normalmente falam? Da cegonha, né? Tem muita gente falando da cegonha. Gente, não existe cegonha. Você vai contar para o seu filho e para sua filha que precisa de um homem e de uma mulher e que esse casal precisa namorar para que o filho venha, para que o filho aconteça. Uma criança de 6, 7 anos, ela não vai querer saber detalhes. Ela não vai te perguntar, depois disso, como que é esse namorar. Mas esteja preparado, porque daqui 2 anos ele vai te perguntar. Agora eu vou te fazer uma pergunta que é baseada em fatos reais. Uma vez uma amiga contou que estava tendo uma relação com o esposo lá e, naturalmente, ela emitiu ruídos, né? Aí o filho perguntou no outro dia, mãe, você estava gemendo ontem, você estava passando mal? Ela ficou super sem graça, não soube responder pro filho. Uma situação engraçada, mas eu me coloquei no lugar dela, difícil, Pensa. né? Mãe, fiquei preocupado com você. Criança, sei lá, 4, 5 anos. Você estava gemendo, quase que eu fui no seu quarto. E aí pode falar assim, a gente estava namorando, era um momento íntimo de pai, de mulher e homem. Mas não entra em detalhe, não precisa entrar em detalhe. Porque quando a gente... Ainda bem que o filho falou que estava gemendo, e né, tava uma questão melhor. Porque assim, eu tenho atendimentos dentro do meu negócio em si, da minha área, de mulheres que remetem sexo à dor, porque a mãe falava, deixa eu ali cumprir meu papel, é um momento de sofrimento, e que a mãe realmente emitia sintomas e sinais de dor, de sofrimento. Né? E a gente traz isso nas nossas vidas, tá? Então, a questão da sexualidade é algo tão profundo, mas tão profundo, e que a gente precisa trazer à luz
no sentido de falar, de explicar, para que a gente possa tomar consciência. E quando a gente tem consciência, a gente tem cura. E quando eu me curo, eu curo quem tá em volta, quem tá à volta, eu curo os meus filhos. Pensa que é um efeito cascata. Ô mãe, por que você fecha a porta do quarto com meu pai, dia de domingo à tarde? A gente pode entrar no quarto pra ver TV com vocês. Importante, meu filho, porque nós temos o nosso momento. A gente precisa conversar, a gente precisa namorar. E você, quando for adulto, você também vai ter esses momentos. Então, é um momento de privacidade entre seu pai e sua mãe. Eu vejo que é o tom, né? O tom é de tranquilidade, é de segurança, não é de ficar assustado ou assustada. Ou de brincar, fazer chacota da pergunta também. De jeito nenhum. Não leve sexualidade pelo lado da brincadeira. Não leve. E não diminua isso perante o seu filho. E nem torne isso para ele, tipo, não é da sua conta. Você não precisa saber disso, não é hora. Se ele perguntou, é hora. Respeite. Patrícia, eu vou pedir um breve intervalo aqui agora e no próximo bloco eu quero aprofundar um pouco mais com você sobre essa questão da visão deformada sobre o sexo. Eu li um artigo uma vez muito intenso e extenso, dizendo assim como é que é desde o início a formação das pessoas sobre a sexualidade, e é uma formação muito deformada, por exemplo, com imagens, com textos, com revistas, com vídeos, com filmes que mostram o sexo que está longe de ser o sexo satisfatório para a maioria das pessoas. Então eu queria que sim, essas deformações. Um minutinho e a gente volta, ok? Mente Aberta, Mente Aberta. Olá para você que acompanha o Mente Aberta da Módulo FM. Hoje a gente tem o prazer de receber essa nossa amiga aqui, que estreia o programa Intimidade na Módulo FM para falar sobre sexualidade do ponto de vista da orientação, da educação sexual mesmo, para trazer mais felicidade para as pessoas, mais alegria, mais boa convivência. A Patrícia Fonseca, que é jornalista, professora e sexóloga. Patrícia, para quem já estava nos acompanhando, no último bloco eu comentei sobre essa questão da visão deformada sobre o sexo. Os meninos veem aqueles filmes, e as meninas também veem aqueles filmes que, por exemplo, ou tem uma mulher machucando um homem machucando literalmente uma mulher, eles acham que aquilo ali é felicidade para a maioria das pessoas. É aí que começa a visão deturpada, deformada, também, né, com aquelas questões da família que não fala sobre, fica aquele mistério na família sobre o que é sexualidade. Ninguém sabe de onde veio, né? Não, ninguém sabe de onde veio. Foi a cegonha, gente. Nós temos aí, deve ser uma plantação de cegonha, né? Não, eu tenho comigo que a cegonha me deixou cair no lugar errado. Eu era pra ter caído na Suíça. Boa! Aí ela tropicou e caiu aqui. Não, brincadeira, eu adoro o Brasil, eu tô rindo. Mas aqui, tudo começa dentro da família. Tudo começa na não fala dentro da família. Ou então da fala, não é da fala, mas da ação. Gente, mais importante do que falar, nós repetimos o que é feito dentro de família. E mesmo quando é feito no secreto. Para quem entende um pouquinho aí de relações sistêmicas, nós trazemos o sistema da nossa família dentro de nós e a gente vai repetindo os nossos padrões. Mesmo quando aquilo não é explícito, não é falado. Nós temos a sexualidade, é uma energia de vida e nós temos a energia como um fator que nos joga para a vida e a gente traz isso lá da nossa família. Então, o problema com a sexualidade começa dentro do nosso lar. Se tem alguém, um adulto que deturpou a questão da sexualidade dele, foi lá dentro do seio familiar, quando ele era criança, que isso começou. Não começou lá na fase adulta, começou lá na infância. É chocante? É chocante. É chocante os pais ouvirem isso, é chocante as pessoas ouvirem isso. Eu te faço uma pergunta, Leide, nós temos escolas, nós temos a educação. Quantos professores estão preparados para falar sobre educação sexual dentro das escolas? Hoje, sabe o que é falado, o que está dentro da grade curricular? A anatomia do corpo humano, que explica o que é homem, o que é mulher e com o passar do tempo também vai explicando como que se faz filho, o que é sexo. Isso, nada além disso. O que é um problema sério, porque sexo é relação, não é só o ato. Então a gente precisa trabalhar isso de forma consciente dentro das nossas casas para que os nossos adultos, os nossos filhos sejam adultos saudáveis emocionalmente.
Eu te disse, né, no início, lá no primeiro bloco, a raiz de uma boa parte dos problemas das pessoas tem uma relação direta com a sexualidade. Patrícia, isso é tão profundo que você está falando. Eu me lembrei de uma historinha que eu ouvi recentemente. Historinha maneira carinhosa de falar, porque foi uma amiga professora que me contou do ensino fundamental. Ela é ligada na meditação, gosta de fazer meditação como autocontrole, saúde mesmo, mental. E aí os meninos sabiam que ela faz meditação e pediram: professor, ensina pra gente fazer meditação. E aí ela foi ensinar. No outro dia, uma coleguinha veio falando, uma menina da faixa etária ali dos 10, 12 anos: professora, a minha mãe falou que meditação é pecado. Então, assim, é a sociedade que a gente vive. Tem as pessoas que querem buscar mais conhecimento, tem as pessoas conservadoras, e todas devem ser respeitadas. Mas, assim, qual que é a sua avaliação? Como a intimidade ser tratada nesse cenário tão diverso, tão diferente? Quando uma pessoa se torna pai, se torna mãe, já que você trouxe aí, né, a questão da infância, falei, nossa, como que você, Patrícia, está falando tanto de infância dentro de uma entrevista sobre sexualidade? Porque é lá que a gente tem que começar a trazer luz para essa questão da sexualidade. Os adultos vão procurar ajuda, mas para não procurar ajuda e não ter problemas, é lá na infância que as coisas acontecem. Há um tempo atrás, nós trouxemos, quando eu fazia assessoria na Câmara Municipal, uma palestra aqui com o promotor Casé Fortes, que tem um dos idealizadores daquele programa, daquela ação Todos contra a Pedofilia. E ele contou uma história que eu fiquei impactada com aquilo. Uma menina de 8 para 9 anos, no norte de Minas, era abusada pelo pai. E aí foi identificado dentro da escola através de desenhos na aula de arte. A professora conseguiu identificar e ele participou da altiva, né? Tá ouvindo a menina lá e aí quando perguntaram para ela o que fazia, ela contou o que o pai fazia e ela voltou uma pergunta para o delegado, para os promotores que estavam acompanhando. Os pais não fazem isso com todas as filhas? Então, o que me remete isso? Me remete que nossas crianças não sabem o que é sexo, não sabem se proteger. E quando a gente começa a falar sobre sexualidade, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, é um fator assim, importantíssimo para evitar abusos sexuais na infância. Mas tem que esperar perguntar? Não. Ou você já pode iniciar a conversa com a criança? Já pode começar a falar, não precisa. Respeitando o entendimento. Tem crianças que são muito aceleradas. Hoje nós temos aí a ajuda de muitos psicólogos. Mas a gente precisa falar. Porque tem criança que é tímida e não vai perguntar. E aí ela vai pegar a internet e vai procurar lá. Pesquisar. Vai pesquisar lá. E a internet vai trazer, gente, não vai trazer coisas boas. Você pode ter certeza disso. E aí é aí que ele vai aprender. Então você quer que seu filho aprenda dentro de casa com uma linguagem melhor, uma linguagem saudável, respeitando. Porque sexo, gente, é respeito, não é abuso. Ou você quer que aprenda na rua? Porque os colegas da rua também vão falar. Os meninos também falam, as meninas também falam. Então, a gente precisa trabalhar isso de forma muito, muito leve, muito suave. Não consegue? Procura ajuda. E nós temos muitos psicólogos que não conseguem falar sobre isso também, tá? Você vê tanto que isso é tabu para muitas pessoas. Então, a sexualidade tinha que ser algo que todos os psicólogos precisavam abordar em todos os seus atendimentos. Mas muitos também não conseguem falar, porque, gente, isso é ferida para muitas pessoas. E o seu despertar para trabalhar com a sexualidade? Você se qualificou como sexóloga. Como é que foi o seu despertar, Patrícia? Gente, quisera eu aprender só pelo amor, né? Seria lindo. Eu também. Na verdade, dizem que muitos pastores, padres, enfim, né, teólogos, que a nossa dor é o nosso maior ministério. Tudo começou pela minha própria vontade de mudar conceitos. Você já foi chamada de ovelha negra da família ou não? Nunca fui chamada, mas me sinto. Se sente? Em alguns aspectos. Eu sempre fui diferente de uma boa parte da minha família em alguns aspectos, como, por exemplo, a primeira a sair para estudar, a primeira a fazer faculdade, a quebrar padrões. E quando a gente começa a quebrar padrões, a gente entra num caminho que não tem volta, no sentido de buscar mais conhecimento, de ir se entendendo. E enquanto mulher, eu descobri que eu nunca estive disponível para relacionamento, Leide. E mesmo
ficando pouco tempo sozinha, você acredita? E foi aí que eu comecei a entender, mas tem algo errado com isso. E fui entendendo os padrões repetitivos da minha família. Falei, peraí, eu preciso trabalhar essa questão da sexualidade como algo realmente curador. E aí, através do meu despertar, falei, eu preciso, né? Veio a ideia de trabalhar com a loja com produtos sensuais para mulheres, eu atendo só mulheres. Aí que eu entendi mesmo que a dor da mulherada é no geral com relação a essa questão da sexualidade. E não é só daquela que é super resolvida, que conhece seu corpo, não. É uma dor profunda. É uma dor de realmente não saber lidar, às vezes, com a situação onde o parceiro, onde o companheiro, a companheira abusa e ela não sabe lidar. Então, começou por uma dor minha e, de repente, essa minha dor eu entendi que eu poderia ajudar outras pessoas. Jamais na vida, se você me perguntasse há 5 anos atrás, você vai fazer curso de sexologia? Eu? Nunca! Mas enfim, a gente coloca o pé na estrada, o caminho se abre. E esse é hoje o meu trabalho. Eu nunca me senti tão realizada enquanto profissional de poder contribuir com outras pessoas e comigo mesmo. Então assim, o trabalho passa primeiro por mim, para depois chegar até outro. Eu queria que você comentasse também, porque você atende mulheres. Sim. Essencialmente você atende mulheres. Só mulheres. E essas mulheres aplicam o tratamento, né, a terapia que você pratica com elas nos seus companheiros. Sim. E vice-versa, seus companheiros, enfim, em quem necessitar. O que você percebe assim de comum nas mulheres mesmas que você atende, independente de classe social? Que elas... Eu percebi que as dores são bem parecidas, mas o que te chama muita atenção assim, quando você conversa com as mulheres? Falta de amor próprio. É a primeira coisa. Que é a famosa estima. Que é a famosa autoestima lá no pé. Não tem. E aí acaba fazendo concessões com relação ao companheiro, né? E que são concessões que machucam muito. Acreditando que vão salvar relacionamento. E a última coisa que existe dentro ali daquele casamento é um relacionamento. Daquela relação é um relacionamento. Porque uma pessoa que ela conhece o seu real valor, conhece quem ela é, dificilmente ela entra numa relação abusiva. Dificilmente. Ela vai ficar numa zona de conforto, que pra mim eu falo sempre isso, zona de conforto é um colchão de espinho, e você se acostuma a deitar nele, esses espinhos estão cravados na sua pele, e você se acostuma. Então, a pessoa, quando ela busca ajuda, e quando ela vai buscar ajuda para a questão da sexualidade, ela já tentou de tudo na vida. Já plantou bananeira, já fez dança da chuva. Aí, quando ela vê que através da sexualidade ela pode mudar a vida dela, ela já fez 1000 coisas. E a questão da sexualidade vem como a última alternativa. E normalmente ela procura isso, sabe quando? Quando o relacionamento também já não tem muito mais o que ser feito. Já chegou no extremo daquele casamento, daquele relacionamento, tá falido e ela tenta buscar ajuda, mas não dá mais. E aí o problema já está instalado de uma forma muito grande. E aí ela sai desse relacionamento, uma boa parte das mulheres que eu atendo já saiu do relacionamento, ela sai desse relacionamento tão ferida que ela fala, eu nunca mais quero casar, eu nunca mais quero relacionamento na minha vida. E é muito comum nós escutarmos isso. Também isso, né? Totalmente. Né? Então ela precisa curar para aquele padrão não repetir, para que ela não... Se ela tá, né, se divorciou, se separou, ela precisa curar a si para aquele padrão não repetir e ela viver uma nova história e se permitir viver uma nova história. Se nós somos energia, eu tenho que trazer melhor energia para dentro de mim para eu atrair o melhor que tem. O universo sempre tem coisas boas a ofertar. Isso é fato. Patrícia, eu quero te agradecer imensamente a participação aqui na Módulo FM, te desejar todo o sucesso do mundo com o programa Intimidade e queria que você resumisse. O que você deseja com o programa Intimidade aqui na Módulo FM? Gente, é um desafio, dá frio na barriga, porque eu tenho frio na barriga, apesar de ter facilidade com a fala, mas isso não quer dizer que os desafios não fazem, né, a minha mão suar, o frio na barriga, mas aqui, na verdade, o objetivo realmente é contribuir com as outras pessoas. É um assunto polêmico, a ideia é atender aos ouvintes, né, através, nós vamos divulgar depois aí um telefone para as pessoas mandarem as dúvidas. WhatsApp, né? Pelo WhatsApp, é só realmente texto, né? E a gente preservando a identidade de cada um, mas de tentar contribuir com essas pessoas que estão em sofrimento, sabe?
E dar o meu melhor de mim aqui, você pode ter certeza, dar o meu melhor de mim, agradecer demais a Módulo que novamente abre as portas para que eu possa trazer esse projeto e que nós possamos fazer isso da melhor maneira possível. E tenho comigo, Leide, passar pela vida sem contribuir com outro não é passar, não é viver. E a ideia é realmente contribuir. E com isso eu aprendo, e quem estiver comigo vai aprender, vamos junto aí. Essa foi a Patrícia Fonseca, que é jornalista, ela é professora e sexóloga e vai comandar aqui na Módulo FM o programa Intimidade. Você já está convidado às terças-feiras à noite, a partir das 8 horas, com o Tony Galvão aqui na Módulo FM. Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá!